Segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1, está escrito: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá teve o quê? Teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e de diante de teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que ele disse? Não temais. O que ele disse? O que ele disse? Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Repete comigo: não temais, nem vos assusteis. Isso. Aí eu continuo: amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amém, queridos? Não feche a sua Bíblia, senta e dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Pega na mão da pessoa mais bonita que estiver aí com você. Se tiver faltando beleza aí, aqui está sobrando. Amém, queridos? Sempre digo isso porque a palavra de Deus diz que tudo que sai da nossa boca tem. Então se eu falo que aqui está sobrando beleza, o que Deus vai fazer? Vai fazer a palavra dele se cumprir. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai,
fala com o teu povo. E eu te peço que esta palavra, mais uma vez, a palavra de Deus, venha tocar. Nós sabemos que o semeador saiu a semear, Pai. E ele lançou a semente. E havia 4 tipos de terras. Mas uma apenas era a terra fértil. Uma apenas absorveu a semente e não deixou a semente ir embora. Não deixou os espinhos, nem as rochas, nem os pedregulhos sufocarem, matarem. Não deixou que o sol, o calor do sol matasse a raiz. Uma só terra foi tida como terra fértil das 4 que tinha. Que nessa noite, Senhor, nós possamos estar assim, como terra fértil, para receber a sua palavra. E eu abençoo esta igreja, em nome de Jesus. E quem crê, diga, glória a Deus, amém. Deus vai falar com você nessa noite, amém? Essa história de Josafá, uma história bonita, empolgante, onde eu começo listando que lá no passado, na época que Deus falou para o povo sair do Egito e entrar no deserto, e antes deles entrarem no Canaã, eles tiveram uma batalha, e aí derrotaram o inimigo. Mas depois no trajeto, pós isso, para entrar na terra prometida, eles tinham que peregrinar. E tinha 2 povos, esses que está escrito no versículo 1, os moabitas e os amonitas, que eles entendiam que tinha que lutar, mas Deus falou assim, não luta com eles não. Eles são parentes de vocês, não luta com eles. E eles não lutaram. Beleza. Aí outros reinados vieram, e aí Josué enfrentou, destruiu. E esses 2 povos aqui não foram destruídos. E os anos se passaram, passou o tempo de Josué, veio o tempo dos juízes, todos os juízes nasceram, viveram, morreram, depois veio outro, todos os juízes passou, aí começou a vir profeta, reis, e aí no reinado de Josafá, esses 2 povos que lá atrás não foram destruídos, virou pedra no sapato do povo de Deus. A Bíblia diz que chegou uma notícia para Josafá, e a notícia é, vem vindo uma grande multidão, e eles vão nos destruir. Vocês concordam que isso é um problema, sim ou não? Eles pediram esse problema, sim ou não? Não, não pediram. Só que o problema, ele vem avisando, mas ele não vem pedindo. Ele vem porque ele quer. E aqui o texto do versículo 2 está escrito assim, acompanha assim comigo no versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti. Quer dizer, você imagina Josafá. Josafá está recebendo uma notícia que vem vindo um grande problema para ele. O que acontece com todos nós, seres humanos, quando vem um grande problema? O que está escrito no versículo 3? Olha só. Então Josafá, o que ele teve? Você está lendo aí? O que ele teve? Josafá teve medo. Por que Josafá teve medo? Por causa do problema. E eu quero falar de medo nessa noite. O medo. Tem alguém que tem medo de alguma coisa aí? Levanta a mão. Estou falando de cobra, não. Estou falando de escorpião, não. Estou falando de barata, gente. Não estou falando disso. Medo de alguma coisa maior. Medo de alguma coisa mais difícil. Você sabia que tem jovens que têm medo de não casar? Você sabia? São medos. É um exemplo. Quais são os medos que percorrem o seu coração? O de Josafá foi um grande exército que se levantou. E medo é uma coisa que a gente faz, que faz a gente se refugiar. Como que você lidar com o medo? Como que você reage com o medo? Às vezes a gente fala assim, puxa, eu estou me acovardando porque eu sou uma pessoa e eu tenho medo disso. E às vezes as pessoas não sabem lidar com o medo.
Mas eu quero te dizer uma coisa, quem não tem medo, pastor, não tem medo de nada não. Quem não tem medo é porque está na zona de conforto e não está se sentindo ameaçado para ir avançar. Toda vez que você está prestes a avançar, o inimigo se levanta fortemente, e aí você é testado na questão do medo. Você sabia disso? Fica quietinho, não mexe com ninguém, você nunca vai para frente, tua vida continua igual, nada vai vir contra você, você não precisa ter medo. Mas todo cristão que quer avançar, todo mundo que quer caminhar, todo mundo que quer chegar na terra prometida, todo mundo que quer atingir o seu reinado, todo mundo que quer obter os seus sucessos, os seus sonhos, ele precisa avançar. E todo mundo que avança incomoda alguém. Por que Josafá não foi mexer com outra pessoa? Os amonitas e os moabitas não foram mexer com outra pessoa. Por que com Josafá? Josafá estava começando uma reforma na casa do Senhor. Ele tinha algumas deficiências, algumas falhas que ele estava tendo, mas ele estava dando uma geral, um conserto. E todo mundo que está fazendo o que é certo, o inimigo se levanta grandemente. Josafá tirou os altares, tirou as coisas erradas, começou a fazer coisas que agradavam a Deus, e o inimigo falou, opa, esse cara está crescendo. E quem tem desejo de crescer, e aqui graças a Deus, Deus tem levantado pessoas, só que eu quero te alertar, à medida que você quer se levantar, também se levantam grandes multidões de inimigo. Só que quando essa notícia chega para a gente é testado na questão do medo. Se nós vamos ter medo ou não vamos ter medo. E quantas pessoas não se torturam dizendo assim, eu sou covarde, eu sou medo, eu tenho medo, só eu que tenho medo disso? Querido, o medo não é um privilégio seu. Não é. Você sabe quem é que teve medo? Tem uma lista. Você sabia que Adão, quando pecou, a Bíblia diz que ele teve medo. E foi lá e foi esconder de Deus. Sabe por que Adão escondeu de Deus? Porque ele teve medo. Qual era o momento que ele tinha? De enfrentar uma situação. Toda vez que a gente tem que enfrentar uma situação. O que Josafá está tendo? Que enfrentar uma situação contra dois inimigos que vêm vindo, mais alguns, e vem vindo uma grande multidão. E quando ele tem que enfrentar uma situação, ele teve medo. Quando a gente tem que enfrentar algumas situações na nossa vida, a gente passa a ter medo. Então medo não é uma coisa só sua. Adão teve medo. Você sabia que Gideão teve medo? Quando Deus falou para Gideão, esse dia eu taquei ele pau aqui na cabeça do Gideão, né? Gideão, você é um homem valente. Ele teve medo de encarar os midianitas. Você sabia que o José, quando estava lá no Egito, que trouxeram os irmãos de José ficaram com medo de José? O que significa isso? Confronto. Os irmãos de José estavam perante José, e esse confronto trouxe medo. Josafá tinha medo porque sabia que tinha que se encontrar com os moabitas e com os amonitas. Adão tinha que se encontrar com Deus. Quantos estão entendendo? Sabe quem teve medo? A Bíblia diz que Saul teve medo de Davi, porque Davi ia para suas batalhas, e aí quando voltava as pessoas diziam que ele era muito bom, e ele passou a ter medo de Davi, ver Davi como uma ameaça. Você sabe que Davi também teve medo? Quando ele estava diante do rei Aquis, que era o rei dos filisteus, ele já tinha destruído o Golias, mas como Saul queria matar ele, ele teve que fugir, foi para a terra de Filisteu. Chegou lá, ele foi morar junto com Aquis. Quando ele chegou de frente do palácio do Aquis, Aquis falou assim, você matou o Golias, você está aqui diante de mim, você está sozinho, nós vamos te matar. Aí a Bíblia diz que ele teve medo, começou a babar, porque sabia que os filisteus tinham medo de loucura. Começou a babar, pular, rolar no chão, e o rei Aquis falou, não toca nele não, pelo amor de Deus, tira daqui, tira esse doido daqui. E aí tiraram Davi dali, você sabe por que ele fez isso? Medo do rei Aquis. Confronto entre Davi e o rei Aquis fez ele ter medo. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz de um profeta, onde o nome dele se chamava Elias, e uma mulher chamada Jezabel disse que iria matar ele, e ele não queria ver aquela mulher na frente, porque ele tinha medo de morrer, e o medo dele fez ele parar numa caverna. Por quê? Porque ele não queria ter um encontro com aquilo que afrontava a vida dele.
E ele teve medo. A Bíblia diz em outros tempos, lá no livro de Samuel, que o povo de Israel também teve medo dos filisteus. E os filisteus que vieram lá, roubaram e levaram a arca do Senhor, e roubaram e levaram a arca do Senhor, e o povo de Israel teve medo. Quero te dizer que esse povo teve medo porque sabia que os filisteus vinham chegando. Outra situação na Bíblia, a Bíblia diz de Jacó. Jacó sabia que tinha que encontrar com seu irmão, o nome dele, Esaú. Jacó tinha passado a perna em Esaú, só que o confronto dele estar diante de Esaú fez ele ter medo. Tanto que ele pegou e falou o seguinte: vamos repartir isso aqui em bando. Uma parte da minha família fica para trás, outra fica mais na frente, outra fica aqui, porque ele tinha medo do irmão. Situações que geraram medo. Jacó também, por causa do encontro com Labão, pegou as duas esposas e falou: vamos embora sem o seu pai ver. Porque se ele ver que eu estou levando vocês embora, e o meu rebanho, meu gado, meus cordeiros, minhas ovelhinhas embora, ele vai ficar bravo comigo. Fugiu, e a Bíblia diz que ele fugiu de Labão de medo. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que Adonias, quando Salomão assumiu, e estava prestes a assumir o reinado, Adonias, que também queria o trono de Salomão, que também queria o lugar de Davi, sabendo que tinha que encontrar com Salomão, e Salomão estava fortalecido, a Bíblia diz que ele teve medo. É só você que tem medo, irmãos? Fala para quem está do seu lado assim: não é só você que tem medo. A Bíblia diz que um dia Deus foi chamar Moisés. E quando Deus foi chamar Moisés, era para ele ir se encontrar com quem? Com o faraó. E a Bíblia diz que ele começou a dar desculpa. Sabe por que Moisés deu desculpa para Deus? Porque ele teve medo de encarar o faraó. E o encontro entre Moisés e o faraó gerou medo. Josué vê que Moisés morre, e ele tem que encontrar-se com o seu chamado de ser o substituto. E nós lemos no capítulo 1 de Josué que Deus fala para Josué o quê? Não temais, não temais, não temais, porque Josué estava morrendo de medo de cumprir a sua missão, medo de cumprir. Abraão, a Bíblia diz que Abraão, quando foi embora na sua peregrinação, saiu de sua casa, ele se encontrou com o faraó, e ele ficou com medo do faraó, porque a mulher dele era muito bonita, uma jovem de 70 e poucos anos de idade, onde um rei, eu fico querendo entender como que um rei, não, pensa só comigo, irmãos, esse texto me encabula, diz que o rei desejou a mulher de Abraão, ela tinha mais de 75, alguém me explica esse texto para mim? Se ela era bonita ou não, porque um rei pode escolher quanto. Aí o rei, o faraó, né? O faraó chega nele e falou assim: quem ela é? O Abraão ficou com medo de falar que ela era esposa e matar ele. Falou que ela era o quê? Irmã. O que o medo não faz, gente? Isaías, ele estava diante da presença de Deus, Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor, e a Bíblia diz que ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele sabe que quem vê a presença de Deus, estando em pecado, morre. Mas ele disse: ai de mim. E aí ele foi purificado. Por quê? Porque tinha medo. O encontro dele com Deus, ele gerou medo. Quantas situações você vive de encontro que você tem que encarar com aquilo que você tem para a tua vida, do que Deus tem para a tua vida que você tem medo? A Bíblia diz de outro nome. Eu vou falar nome aqui hoje para dar com pau, irmão. Jonas. Deus tinha um chamado para ele. Tinha ou não tinha? Ele tinha que ir a favor do chamado dele. O que ele fez? Por causa do medo, ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque Jonas tinha que ir pregar a palavra na cidade de Nínive. E que cidade era essa de Nínive? Era o Rio de Janeiro do passado. Por quê? Porque era uma cidade que tinha muito assassinato, morte, bandidagem, coisa errada. Então ele falou: eu vou lá no Rio de Janeiro, não, você vai lá nos morros lá do Rio de Janeiro pregar a palavra. Ele ficou com medo e fugiu daquilo que Deus tinha para ele. Jeremias, a palavra de Deus diz que Deus escolheu Jeremias, mas Jeremias: não, eu não vou pregar não, eu não passo de uma criança, eu não sei, chama outro, eu não sou bom para isso. Deus tinha um chamado para ele, e ele correu do chamado de Deus, por quê? Medo. Meu Deus do céu. Esther, a Esther estava quietinha, o outro lá fazendo lei que ia matar os judeus, o tio da Esther chegou e falou assim: você tem que ir lá falar com ele, só você para mudar essa lei. Sabe o que ela falou? Ele não me chama faz 30 dias.
Por que ela não falou na primeira, eu vou lá? Porque ela ficou com medo. Medo do quê? Se alguém entra na presença do rei, sem ser chamado, sentença de quê que vem? Sentença do quê? Tem sentença que a gente tem medo. E por conta do medo, ela, não vou não. Aí o tio dela falou assim, por um acaso você acha que você vai escapar? Se omitindo? Aí ela foi. Mas por conta do medo, todo mundo tem medo, irmãos. Todo mundo enfrentou medo na Bíblia. Quantos estão entendendo? Os discípulos de Jesus, quando viram na transfiguração Elias e Moisés, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Os discípulos de Jesus, quando viram que Jesus estava sendo levado para ser crucificado, eles tiveram medo. Os discípulos de Jesus, quando souberam que ele estava sendo morto lá, não foram, exceto João, não foram lá na hora da crucificação, não foram por causa de quê? Medo. Quando Pedro foi acompanhando Jesus de longe, uma senhora disse assim, você é um seguidor de Jesus. Ele negou Jesus por conta do quê? Quantas pessoas eu estou falando na Bíblia que por conta do medo tiveram seus percalços? Só que hoje nós não estamos nesse tempo aqui, nós estamos nos dias de hoje. Quantos tipos de medo que estão barrando você de experimentar o melhor e o sobrenatural de Deus? Eu tinha medo de vir para cá. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Vamos. No início eu tinha fé. Depois eu comecei a falar, ai meu Deus, isso não... E quando chegou a hora de eu viver pela fé, pela obra, e trabalhar pela obra, e deixar de trabalhar, de ter meu ordenado, eu confesso que eu tive medo. Todos nós temos medo. A questão é como nós vamos lidar com o medo. Como nós vamos encarar o medo. Desde Adão aos discípulos de Jesus. Quer que eu te fale outro que teve medo? Quando Daniel estava preso, o chefe dos eunucos, que estava encarregado, incumbido de dar comida para ele, falou que ele tinha que comer comida da Babilônia. Ele falou, não quero comer comida da Babilônia, porque se eu comer comida da Babilônia, eu vou pecar. E aquele homem falou, a Bíblia diz, e eu não vou deixar você sem comer essa comida da Babilônia, porque eu tenho medo do quê? Do Nabucodonosor pedir minha cabeça, porque eu não estou sendo obediente a ele. Ele ficou com medo. Mas aí Daniel falou, faz uma experiência de 10 dias, e eu vou comer a minha comida. Se eu ficar mais fraco, eu como a sua. O que esse chefe teve? Medo. Só que todos teve medo, todos teve que encarar. A questão é, como é que nós vamos fazer com aquilo que nos amedronta? O que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer? Fala para quem está do seu lado assim, o que você vai fazer com medo? Você sabia, deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabia que o medo é porta de entrada para demônio? É comprovado. O medo é porta de entrada para demônio. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora. Por que lança fora? Porque o medo entra. Por que tem que jogar fora? Porque entrou. Você não deve se martirizar porque tem medo de alguma coisa. Mas você deve se martirizar e tomar uma atitude se você continuar fugindo do que você tem medo. Jacó tinha medo de Esaú, só que encontrou Esaú. A Esther tinha medo do esposo, ela encontrou o esposo. Moisés tinha medo de Faraó, mas ele encarou o Faraó. Gideão tinha medo dos midianitas, mas ele encarou os midianitas. Eu quero te fazer uma pergunta, você vai fugir ou você vai encarar aquilo que você tem medo? Irmãos, eu tinha medo de falar em público. Eu não sabia que eu ia ser pastor, eu tinha medo de falar em público. O que nos define andar com Deus é quem Deus é em nós, para superarmos os nossos medos. Tem gente que sonha ser empresário e não tem coragem de tomar uma atitude por medo. Ao passo que se ele voltasse como ele fez aqui, Josafá. O que Josafá fez, irmãos, quando ele teve medo? O versículo 4, olha o que acontece no versículo 4, que ele teve medo, olha o que ele fez. Vamos no 3, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar a quem? Ao Senhor. Mediante o medo ele fez o quê? Foi buscar a Deus. Ei, você busca a Deus, mas você coloca o teu medo diante de Deus? Ele teve medo, mas ele foi buscar a Deus. Versículo 4.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as suas cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Se você não buscar o Senhor, diante dos teus medos, você não vence eles. Aí ele faz uma oração para Deus. Ó Deus, olha a oração deles. Um dia o teu povo passou nessas duas terras, era para destruir eles. O Senhor falou que não era para destruir. Agora eles estão querendo vir destruir a gente. E está vindo com uma grande multidão. E olha o que diz o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, olha como é que é a oração deles. Se algum mal nos sobrevier, veio ou não veio? Veio. Espada para o castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus, irmãos? Você crê mesmo? Então você crê que você precisa se apresentar diante do Senhor? Você pega os teus medos e apresenta. Deixa. Apresenta teus medos diante de Deus. E agora vai, não cai. Está com fio. Está com o fiozinho grudado. Queridos, olha o que eles falaram. Eles usaram a palavra. Sabe o que a palavra diz? Que se nos sobrevier algum mal, esse algum mal é qualquer mal, nós vamos clamar ao Senhor. O mal chega para você, coloca medo em você, e aí por que a gente não faz como ele? Se o mal não sobrevier, eu apresento esse mal ao Senhor. Eu vou pedir socorro ao Senhor. Tem mulher que tem medo de não poder dar um filho para o marido. Tem marido que tem medo de não conseguir educar bem os filhos, ou pagar as contas da casa, ou de conduzir os filhos a uma faculdade. Tem filhos que têm medo de não serem bons filhos. Tem pessoa com medo de tudo. E você sabe o que é o medo? O medo, quando ele entra por uma porta, a fé sai pela outra, porque eles são contraditórios. Quando o medo entra, quem sai? A fé. Eles fizeram uma oração aqui, queridos. Tiveram que jejuar. Tiveram que colocar todos, até as crianças. Olha o versículo 11. Está escrito: eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Esse texto para mim é forte, você sabe por quê? Porque herança é aquilo que Deus dá para mim, Deus dá para você. E quando alguém quer tocar numa herança de Deus, e aí, olha como que ele é estratégico. Deus estão querendo tocar na tua herança. Essa terra que nós estamos morando é a terra prometida. Estão querendo tocar no que o Senhor nos deu. Quando o inimigo, pode ser grande, pode ser multidão, quando o inimigo se levanta para tocar naquilo que Deus te deu, você tem que falar: Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, o Senhor que me deu isso, né? Então, o inimigo quer se levantar. Tua família, quem foi que te deu? Quem foi que te deu? A tua família é herança de Deus. Quando o inimigo se levantar contra a tua família, faz que nem Josafá. Mesmo com medo, fala assim, ó, mesmo com medo. Chacoalha essa pessoa aí, fala assim, ó, mesmo com medo. Fala assim, ó, mesmo com medo, fala ao Senhor. E aí ele falou, ó, estão querendo tocar na tua herança. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu disse no início que toda pessoa que quer avançar, grandes multidões de inimigos se levantam. Foi ou não foi? Foi ou não foi? A célula está salvando vidas. De quem são essas vidas? De quem são essas vidas? Essas vidas são do Senhor, essas vidas são de Deus. Se essas vidas são de Deus, nós estamos avançando. Por quê? Porque estamos levando a palavra de Deus nas casas. O que acontece quando a gente avança? Adão estava felizão lá no Éden. O inimigo foi lá e usou para poder derrubar. O inimigo quer derrubar todo mundo. Por quê? Porque quando ele vê um povo de Deus querendo avançar, ele quer vir. E só dele vir, não chegou ainda. Josafá ainda não tinha nem visto o inimigo. Só ficou sabendo que estava vindo. Só de saber que ele estava vindo, ele já ficou com medo.
E aí, irmãos? Aí as células. As vidas ainda nem chegaram, mas estão chegando e outras vão chegar em nome de Jesus. Só que o inimigo também está vindo. Só que nós temos que fazer? Coloca a minha célula na tua presença, Senhor. Ela não é minha. Ela pertence ao Senhor. A nossa célula é sua. Tem vidas que vão chegar nas células. E você sabe o que acontece, Deus? O inimigo quer destruir essas vidas. Irmãos, olha que tipo de oração fantástica. Como se Deus não soubesse que aquilo era a herança deles. Mas Deus gosta de ver a gente reconhecendo. Deus, isso é seu. Às vezes a gente fala assim, eu estou com um problema. É teu mesmo. Você fala que é teu. O problema é teu mesmo. Mas olha o que Josafá fez. Estão querendo invadir a tua herança. Tipo assim, o Senhor deu, estão querendo mexer, Deus. Quando Deus vê isso em você, na congregação, na casa de Deus, Ele vai falar assim, opa, reconheceu que é meu, eu cuido. Se você reconhece que é seu, quem cuida é você. Se você reconhece que é Deus, quem cuida é Deus. Não tenha medo de apresentar os teus medos diante do Senhor. Tem gente que tem medo de andar de avião. Fala para quem está do seu lado, acho que é você. Eu estou brincando. Mas tem, não tem? Tem ou não tem? O pastor, tem um apóstolo, eu vou lembrar o nome dele. Deus queria levar ele para tudo quanto é canto, para ele pregar a palavra, mas ele tinha medo de avião. Você imagina quantas pessoas que Deus queria usar a vida dele para abençoar muitas pessoas, mas ele tinha medo. Medo nos impede de chegarmos em lugares que Deus projetou, querido. Você sabe por que as 2,5 tribos não queriam morar na terra prometida e queriam ficar ali para cá? Medo. O medo faz as pessoas não experimentarem o melhor de Deus. Aí o versículo, aí eles oraram ou não oraram? Fala assim, o fruto da oração é poderoso. Fala assim, o fruto da oração é poderoso. Versículo 14. Está escrito assim. Então veio. Quem que veio? Veio sobre quem? Então, no meio da congregação. Sobre quem? Jaze. Olha para cá agora. Quem é que recebeu a notícia? Foi Josafá. Quem é que teve medo? Josafá. Em quem que o Espírito de Deus desceu e veio? Foi em Josafá? Deixa eu falar uma coisa. O Espírito de Deus desce em quem é corajoso. Josafá fez o papel dele, de mesmo com medo buscar o Senhor. Mas o Espírito de Deus precisava de alguém que tivesse fé suficiente para descer. Nós lemos o final do texto. E o final do texto nos mostra uma grande vitória. Aliás, paramos prestes a ir para a grande vitória. Mas a Bíblia diz que esse povo não precisou lutar. Mas por quê? Porque alguém fez assim, ó, ouve-me. Judá e moradores de Jerusalém, todos os povos, me escutem. Aí o que ele falou quando o Espírito de Deus veio? Quando o Espírito de Deus veio, no versículo 15, primeira coisa que ele falou, o que está escrito aí? E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Josafá. Ao que vos disse quem? O que o Senhor disse? O que ele disse? Agora olha para cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você concorda comigo que o problema se chama Amonita e Moabita? Sim ou não? Sim ou não? O que Deus vê? Deus vê que tem um povo dele com um problema, certo ou errado? Certo ou errado? Tá, vou te dar um outro exemplo para clarear a tua mente. A pessoa está precisando de um emprego. Está lá precisando de um emprego. Está com medo de não pagar as contas. Ou então está com o casamento abalado. Está com medo de não restaurar o casamento. Ela vai orar ao Senhor. Deus, ajuda meu casamento, ok? Tá ok? A palavra do Senhor veio assim, ó, eu vou resolver o problema do teu casamento? Ou veio, não temas? O que veio aqui? O que ele queria? Ele queria uma solução para o problema dele. Ele pediu para Deus tirar o medo dele? Ele pediu? Ele falou, Deus, estou com medo, eu tiro o medo. Não, ele falou, Senhor, eles querem me destruir. Você concorda que ele foi pedir para Deus fazer um milagre na vida dele? Só que Deus não falou para ele, eu vou te dar um milagre, sem primeiro dizer que ele tinha que tirar o quê? O medo. Deus não pode falar para você, eu vou te dar a tua vitória se você tem medo.
Quem está entendendo? Ô Deus, estou com medo, estou lá, fulano da minha família, está doente, cura. Deus não vem falar assim, eu vou curar. Por quê? Porque Deus primeiro precisa corrigir o vaso. Ele fala, você está com medo. Ele disse no versículo 15, olha o que Jaziel disse. Disse porque estava cheio do... Por que ele disse? Porque ele estava cheio do... Ele disse, não temas. E temas é por que não temas? Porque ele tinha medo. Aí ele disse o quê? Não temas. Agora, olha só que interessante. Versículo 16. Não, vamos ler o 15. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Depois ele diz, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? Opa, mas se ele continuar com medo, a peleja passa a ser minha. Agora olha o 16. 16 diz assim, amanhã descereis contra eles. Fala assim, ó, descereis. Bom, pensa comigo. Eu estou para enfrentar um inimigo, amém? Aí Deus fala assim, não temas. Amém, Deus, obrigado. Tá bom, o Senhor me confortou. Essa peleja não é nossa, não é sua, essa peleja é minha. Legal ouvir isso, é ou não é? Ufa, aí vem o 16. Mas amanhã cedo você vai encarar eles. Ó Deus, cá entre nós, se o problema é seu, o que eu tenho que fazer lá amanhã cedo? Não dá para eu ficar aqui e o senhor não ficar louco, o problema é seu? Só que Deus deu uma ordem para eles fazer o quê? Amanhã cedo faz o quê? Vai lá diante de quem? De quem você tem que encontrar. Você quer enfrentar o medo, mas aí você fala, Deus, fala isso para mim hoje. Não temas que o problema é meu, que eu vou resolver. Não, ele não vai resolver. Ele vai falar para você, não temas, e vai mandar você encarar. Mas é Ele quem vai lutar por você. Você só tem que encarar e estar de frente, querido. Deus vai entrar nessa batalha por você. Agora falar é fácil. E aí você vai lá, um monte de gente com arma. E aí você para na frente e ele falou, você não vai ter que guerrear. Vamos ler o 16 inteiro? Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no final do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Quer dizer, é para ficar de frente com quem você tem medo. Aí olha só o 17. Nesse encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição. Ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. O que ele falou? Que você vai ter que ir lá, não precisa lutar, mas fica parado. E quem vai lutar é quem? É Deus. Só que aí você está diante do inimigo, que você está vendo. O Deus a gente não vê. O inimigo a gente vê. E o inimigo tem arma ou não tem arma? Imagina você diante do inimigo, que é uma distância assim, ser desarmado e o inimigo com arma. Você não está vendo Deus. Você está vendo o inimigo. Se o inimigo quiser dar 4, 5 passos, o que ele faz com você? Te mata. E aí? E aí que você tem que entender que Deus falou, é para ir. A questão não está no tamanho do teu problema, está no medo. Ele falou, fica parado, tomar posição. Ele falou, sabe o que é tomar posição? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Fala para quem está do seu lado assim, é para você tomar posição. Tomar posição. E você vai ver o livramento que o Senhor vai dar. Agora, olha a continuação do 17. Não o quê? Que está na parte B. Não o quê? Não o quê? Não temais, é isso? Ele já não falou isso no versículo 15, sim ou não? Ele está repetindo no 17, sim ou não? Fala para quem está do seu lado assim, quantas vezes Deus vai ter que repetir para você? E o dia que Deus falou para mim que eu ia pregar? Primeira vez. Porque a primeira vez é a primeira vez na vida, né, irmãos? Tudo que é primeira vez, né? Primeira vez que você vai lá pegar o carro para dirigir. Na frente, tirei carta. Tirou? Estou aprovado, Aí o marido fala assim, então me leva no mercado e você tem que dirigir pela primeira vez na frente do marido. Não, perto de você não dirige não.
A sogra, então, não tem nem coragem de falar assim, me leva no mercado quando você tem a primeira vez para dirigir. A sogra não vai. Ela fala, vai que, né? A sogra não vai. Por quê? Medo. Então, a primeira vez é a primeira vez. Irmãos, eu tremi. Mas eu sabia que Deus só vai me conduzir em patamares altos se eu encarar o medo. Medo não vem de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu tenho meus medos, só que sabe o que eu fiz? Eu apresentei diante de Deus. Você sabe o que Salomão fez? Porque o povo fala assim, né? Ah, Salomão é mais sábio. Quando Deus perguntou para ele assim, me pede o que você quiser. Olha só, me pede o que você quiser que eu te dou. Aí dizem, né? Ai, que homem sábio, pediu sabedoria para julgar o povo. Você sabe por que ele pediu sabedoria? Porque ele viu o pai dele, que foi o melhor rei de Israel, ele ficou com medo de ser um fracassado. A Bíblia diz, ai, como eu vou julgar o povo? Quem sou eu para julgar o povo? Medo. Só que se ele tivesse ficado com medo, ele tinha assumido o lugar do pai dele? Você sabe quais são os lugares que Deus quer te levar, as coisas que Deus quer fazer na tua vida? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem, nem penetrou no seu coração, querido. O que Deus tem preparado para a tua vida. Então vença o medo em nome de Jesus. Vença o medo. Aleluia. Mais uma vez, Deus falando o quê? Não temais. Olha o finalzinho aí, desse 17. Olha só, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é, só que você tem que ter um encontro. O Jacó tem que ter com Esaú, o Adão tem que ter com Deus, o Gideão tem que ter com os midianitas, Moisés tem que ter com o faraó, o Jonas tem que ter com Nínive, a Esther tem que ter com o marido, e você, eu não sei qual, aí você põe um nome na frente. Talvez o teu medo é microfone. E Deus fala fortemente, Deus, vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, e o teu medo é microfone. E às vezes o teu medo é crescer profissionalmente. Ai, vai dar certo. Medo, irmãos, medo. Faraó se mostrava grande. Sabe por que o Golias afrontava o povo 40 dias e 40 noites e ninguém encarou Golias? Porque o povo teve... Olha, perderam a oportunidade de se tornar rei, príncipe, né? Porque quem casa com a filha do Saul ia se tornar o quê? Perderam a oportunidade de crescer. Olha o que era a proposta do Saul. Quem matar o Golias, eu vou isentar de impostos, vou dar minha filha para casar. Casar com a filha do rei é o quê, irmãos? É se tornar parte da família real. É a promoção que Deus tem para a vida de uma pessoa, é ou não é? Mas o medo impediu um monte de soldado a não encarar o problema. E o medo vai impedir você de crescer e conquistar mais. Você precisa encarar. Ah, eu ainda tenho uma questão para resolver, pastor. Resolve. Eu tenho medo de encarar minha família. Encara. Eu tenho medo de confessar pecado, porque eu estou com o pecado escondido, e se eu confessar o pecado, eu tenho medo de confessar o pecado. Você tem medo de confessar o pecado, e quando você tiver medo, ele vai te dominar, e quando o medo fica, a fé vai embora, e você não cresce. O que os outros vão pensar de mim se eu confessar meus pecados? Sou um discipulador, sou um líder de célula. Se eu confessar, tenho medo. O medo não foi feito para te dominar. O medo, ele existe. É lógico, irmão, você não vai ser um inconsequente. Oh, não tenho medo mais, vou dar 180 nesse carro aqui agora. Vou acelerar aqui, quem entrar na minha frente não tem problema. Eu creio que o anjo vai pegar meu carro, vai passar em cima assim, vai voar por cima aqui, não vai acontecer nada comigo. Não estamos falando disso. Existe um tipo de medo que ele é saudável, que ele faz preservar a tua vida. O cara cata a motoca dele, né? Fala motoca. E aí ele quer colocar o escapamentão daqueles assim, ainda quer empinar. Vou empinar porque eu não tenho medo de nada. Eu sou corajoso. Não, isso é um inconsequente. Eu estou falando de um medo da parte de Deus. A parte que você tem que encarar um inimigo. Sabe quem são os nossos inimigos? Não é carne, não é sangue. Agora, você quer que eu te fale uma coisa que traz, que ajuda a fortalecer você para vencer o medo? Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra
E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Fizeram o quê, irmãos? Fala para quem está do seu lado assim, para você superar isso, é adoração. Deixa eu ler o 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel. E em voz alta, fala para quem está ao seu lado assim, voz alta é aquela voz que você tem na hora do louvor, mas um poucão mais alto. Né, irmãos? Tem gente que ora e que adora a Deus com voz de gatinho. Gatinho, vem, gatinho. Fala para quem está do seu lado assim, você não é gatinho. Irmãos, Jesus é representado pela figura do leão da tribo de Judá. Gatinho não põe medo em ninguém. O leão mostra respeito. O leão mostra quem Deus é na nossa vida. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, é como Josafá, Deus, estamos na tua terra, a família é do Senhor, a família é nossa, o inimigo quer se levantar, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, está sobrevindo o inimigo, está sobrevindo isso, está sobrevindo aquilo, Deus guarda a tua herança. Opa, você vê a oração de Josafá? Que jeito que foi? Foi uma oração que tocou o coração de Deus, e depois da oração eles adoraram ao Senhor. E você sabe o que aconteceu para encerrar essa história? A Bíblia diz que eles tomaram posição, não tiveram medo, encararam. Você sabe o que aconteceu? Encararam o problema. E aí eles ficaram num determinado lugar. E enquanto isso Deus matou todos eles. Aí você sabe o que eles fizeram? Tiveram a curiosidade de dar uma subidinha num morrinho assim. Ó. E olhar do outro lado. Todos os inimigos mortos e caídos. Nenhum. Porque o próprio Deus veio e matou eles todos. A luta era de quem? A luta era de quem? Mas o medo é seu, você que tem que enfrentar. Você que tem que encarar. Você vai ter que encarar. Você precisa reagir. Você precisa. Muitas pessoas diante do medo fazem o que fez Abraão. Não, fica com ela. Fica com ela aí, ó, fica. Ela é minha irmã. Fica com ela. Aí entrega. Aí tem que contar com a misericórdia de Deus. Porque aí o Deus Todo-Poderoso falou para o faraó, não toca nela não. Quer dizer que era de Deus, né, irmãos? Só que o que acontece? São testes de medo. Só que aí Abraão provou depois, numa prova que Deus pediu para ele. A prova mais famosa que um Deus Todo-Poderoso está registrado na Bíblia Sagrada, que é pedir a morte do seu único filho. E se ele pedisse isso para qualquer outra pessoa, ele teria medo. Mas Abraão não teve medo. Abraão simplesmente levou o filho para sacrificar. Sabe o que ele fez? Passou pela prova do medo. Você pode reprovar em uma prova do medo, só que eu quero dizer uma coisa. Você reprovou numa prova, você vai ter que passar por outra, até você aprender a entender que Deus está dirigindo a tua vida e que você não pode ter medo. O que você tem medo? Tem gente que tem medo de não ir para o céu. Eu se eu morrer agora, eu não vou para o céu não. Tem gente que tem medo. Tá, eu não julgo os teus medos. Eu quero questionar o porquê você ainda não apresentou eles para Deus. E hoje é noite de você apresentar o teu medo. Seja ele familiar, fala para quem está do seu lado assim, ó, seja na tua família, seja na tua profissão, seja dentro de você, de alguma coisa pessoal, ou seja do teu ministério, do teu chamado. Sabe que tem muitas pessoas que morrem e não assumem o posto do chamado que Deus tem. E quando se encontrar com Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai virar e falar assim, olha, eu tinha para você algo. Você ia ser um diácono, um evangelista, um presbítero, um pastor, um mestre da palavra, um apóstolo, um missionário, um obreiro, um levita. Eu tive medo, Deus. Eu tive medo. Pastora Ludmila Ferber, quem conhece?
Ela testemunha que quando ela começou a cantar, ela desafinava demais. E as pessoas viam que ela desafinava. Só que aí o que aconteceu? Ela simplesmente não ficou abalada, com medo das pessoas olharem, eu vou falar as coisas, eu vou pregar, eu vou cantar, os outros vão olhar, e eu estou com medo da reação. Medo da reação dos outros. Tem gente que tem medo da reação dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Será que Pedro sabia que a sombra dele ia curar alguém? Quando ele começou a andar com Jesus, ele sabia, igreja? Ele sabia? Ele não sabia. E eu te faço uma pergunta, será que você sabe que um dia Deus pode usar você para curar uma criança? E será que você sabe que um dia Deus pode te usar para fazer tal coisa, libertar uma pessoa? Será que você sabe? Não sabe. Mas você quer pagar o preço para chegar lá em cima e falar assim, ó, quantas pessoas eu deixei de abençoar, porque o vaso que eu ia usar era você, mas você ficou com medo. Quantas pessoas poderão ser bloqueadas por conta do teu medo? Porque a gente sempre pensa assim, Deus me chamou, eu sou apenas uma pessoa, eu não vou fazer nada. Deus chama quem não é para confundir os que são, igreja. Você que fica pensando assim, eu sou menor na igreja, eu ainda sou novo, eu ainda sou isso. Eu também pensava isso quando eu cheguei em 2001, eu sou novo aqui, não vou ser nada. Mas é Deus quem faz, é Deus quem fala, é Deus que levanta. E se a gente ficar com medo, Deus não usa. Se eu tivesse dado voz da minha alma para a voz do meu medo, eu não estaria aqui hoje. E olha o que ia acontecer. E eu sei lá mais o que vai acontecer daqui para frente, onde Deus quer me usar. Aí você imagina um dia eu encarar Deus e Deus falar assim, olha, você teve coragem de encarar, né? Parabéns. Porque se você não tivesse, dá uma olhada, o tanto de gente, Tanabi, Olímpia, Bebedouro e Rio Preto, Mirassol e outras cidades em nome de Jesus. Aí você sabe o que ia acontecer? Aí eu ia ver o que era bom para tosse. Só que eu não tinha ideia do meu 2019, quando eu estava em 2007. Eu não tinha. Você hoje não consegue enxergar daqui 10 anos. Mas daqui 10 anos, você sabe o que Deus quer fazer? Aí você fica relutando. 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 Você tem todo o direito de relutar. Só que você também esteja ciente. Um dia você vai encarar o Todo-Poderoso, como eu vou encarar o Todo-Poderoso. E lá nós vamos ver o que ele tinha e o que foi. Aí nós vamos ver se nós estamos corretos em deixar o medo falar, querido. Eu, como igreja, tenho ensinado a igreja a ser igreja. No está 10. Ensinado a igreja o que é ser igreja. E a igreja pode fazer tudo por você. Só que enquanto você não encarar os medos que só você, eu não vou poder encarar os seus medos. O irmão, o teu discipulador, o teu líder de célula não vai poder encarar os seus medos por você. A igreja pode te tratar bem o quanto que fosse, sentir a pessoa mais importante dentro dessa igreja. Só que você pode ser já ungido, você pode ser alguém de liderança, você pode ser tudo, uma pessoa se sentir importante. Mas se você não colocar os teus medos na presença de Deus e falar, Senhor, tira esse medo da minha vida. E assim como o Senhor, o Espírito Santo veio sobre Jaziel, vem sobre a minha vida, irmãos, o Espírito Santo, ele vai dar palavra de vitória para a gente. Se não fosse Jaziel naquele lugar, todo mundo, porque ele disse assim, ouve Judá, moradora de Jerusalém, e ó rei Josafá. Quer dizer, todo mundo tinha que ouvir. Por quê? Porque o Espírito veio sobre ele. Quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, querido, ele vai proferir para nós, tira o medo, tira o medo, tira o medo, tira o medo. E eu encerro dizendo, um homem de Deus, no meio da congregação, disse para todos, tira o medo. Eles tiraram ou não tiraram? Tiraram ou não tiraram? Hoje eu estou aqui para dizer para a tua vida, tira o medo. Só que eu não sei se o resultado que Deus quer, que, como eu pedi na oração inicial, que seja de terra fértil, que essa palavra penetre no seu coração. Eu não sei se você vai ficar continuando com medo. Pessoas têm medo de assumir ministério, pessoas têm medo de assumir uma célula, pessoas têm medo de assumir um discipulado, pessoas têm medo de muita coisa, você tem medo. E Apocalipse diz que os medrosos não entrarão nos céus. Enfrentar o medo é uma questão de salvação. Por isso que Deus falou, vede o livramento que eu vou dar a vocês. Você pode continuar com medo, mas você pode apresentar diante de Deus e pedir para Deus, Deus, tira o meu medo.
E aí, após isso, olha o que diz o texto. Na manhã seguinte, esse povo tomou posição. Fala para quem está do seu lado assim, ó, na manhã seguinte. Fala assim, lá não tinha teimoso, nem teimosa. Fala assim, foi na manhã seguinte. Fala assim, não durou 6 meses não. Fala assim, a posição que Deus quer de você, para você vencer o medo, é já. Semana passada eu ministrei sobre o batismo, que as pessoas têm medo de quê? E tudo que nos leva ao medo, nos leva a nos barrar. E tudo que faz a gente romper, faz a gente crescer. Eu não quero ficar na zona de conforto, eu quero experimentar o melhor que Deus tem para a minha vida. Eu sei que o Canaã tem gigante. Eu sei que os moabitas e os amonitas vêm em multidão. Só que eu sei quem vai pelejar pela minha vitória, pela minha guerra. Porque o que eu estou fazendo não é para mim, o que eu estou fazendo é para Deus. O que você está fazendo, você não está servindo a homem, você está servindo a Deus. Cada momento que você tem na tua cela, a cela é a tua igreja. A cela é a tua igreja, irmão. E eu lembro num tempo que nós estávamos lá em cima, no outro prédio, nós ficava um tempo, não vinha uma alma nova, você lembra disso? Ficava todo culto sempre os mesmos. Às vezes a gente olha para a nossa cela e fala assim, ó, não está vendo ninguém na nossa cela. Irmãos, a tua cela é a igreja. Eu vivi isso. Só que é o seguinte, não veio lá, mas veio aqui. Porque a peleja não é minha, a peleja é de Deus. Pode ser que a tua cela está passando um tempo que não vai ninguém, só que eu quero te dizer, quando se despreza o que não vem ninguém, é onde Deus mais vai fazer chover vidas. Porque Deus tem algo para honrar daqueles que não são, para confundir aqueles que são. Não pense que você é simplesmente um irmãozinho, um mais um. Que se precisar de fazer alguma coisa, pede que eu faço. Deus quer levantar homens e mulheres nesse lugar, corajosos. Fique em pé em nome de Jesus.